Hallo Leute, guten Tag, e eu tô aqui para mostrar a vocês a minha segunda parte da coleção de revistas. Willkommen auf meinem Kanal, na Literatura Selvagem. Se você tá chegando aqui de primeira, você aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, se quiser, claro, né? Não é obrigatório. E deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque não vai te custar nada e isso vai ajudar muito com o engajamento do vídeo aqui no YouTube. Então, eu já gravei a parte 1. E vou deixar ou nos cards ou no final da tela o vídeo para vocês darem uma conferida aí. Foram revistas da cultura pop no geral, né? Coisas de curiosidades de séries, animes, cinema, música e afins. Essa segunda parte de revistas são aquelas mais acadêmicas, vamos colocar assim. Seriam mais na minha área, né? Na área de história, mas eu tenho algumas de filosofia, de língua portuguesa, literatura e por aí vai. Então eu vou mostrar essa segunda parte pra vocês. Resolvi dividir porque assim, o vídeo ia ficar muito grande se eu deixasse num vídeo só, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira revista que eu quero mostrar é essa aqui, que fala sobre a queda do Muro de Berlim, né? Falando um pouquinho sobre a história do Muro de Berlim. Tenho várias revistas nessa vibe, tá? História não contada do Holocausto, Ideologia do Extermínio. Além dos livros que eu consumo nessa temática, eu também pego muita revista a respeito. E, claro, livros não acadêmicos, né? E aí eu tenho aqui também personalidades da história. Tenho essa de Hitler, né? Essas chamadas de revista que são super exageradas, né? Eu não sou muito fã, não. Mas a gente sempre pega alguma informação relevante nelas. Eu tenho essa aqui que tá bem detonada, de Aventuras na História, que fala sobre a Gestapo, que era a polícia, né, de Hitler. 70 anos da bomba de Hiroshima. Gritaria dos vizinhos. Aí eu tenho essa daqui que é a História em Foco, de Anne Frank. Leituras da História, Judeus no Paraná. Mais uma de Leituras na História, Os Filhos do Nazismo. Guia da História, Guerra no Pacífico. História em Foco, Nazismo. História em Foco, Segunda Guerra Mundial. Eu já falei que tem muita revista dessa, né? Então tem essa aqui de Hitler com 30 curiosidades a respeito dele, desse ridículo. História em Foco, Holocausto. Mais uma de História em Foco, Hitler, Führer Esotérico. Eu já disse que essas chamadas são um pouco ridículas, mas tudo bem. 40 anos da Guerra do Vietnã. Então a gente sai um pouquinho do contexto da Segunda Guerra e entra aí na Guerra Fria, né? 100 superfilmes de guerra. Eu adoro essas revistas guias porque você encontra muito conteúdo bom e interessante de cinema. Ditadura no Brasil, né? Constituição de 1967, 50 anos de história. Essa revista é da época que se completou 50 anos, né? E aí eu tenho Primeira Guerra Mundial, né? Grandes Guerras Mundiais. E eu tenho essa daqui, da Guerra do Vietnã também. Tenho mais uma de guerra, mas são as grandes guerras da história, né? Batalhas no Mar, Lepanto, Trafalgar, Midway e por aí vai. Guerras Santas, tá nessa daqui. Eu tenho uma falando sobre os bastidores secretos do rock. Eu acho que essa daqui era pra estar na outra pilha. Os gatos devem ter mexido e misturado, e na hora de arrumar eu não me toquei disso. Mas tudo bem, fica de bônus nesse vídeo. Aí eu tenho uma Aventuras na História, falando sobre o Oriente Médio, que é outra temática que me interessa muito na história, para estudar, pesquisar e afins. Os Novos Mistérios da Arqueologia, mais uma da Aventuras na História. Outra falando sobre maçonaria. A rua tá um pouco barulhenta hoje, né? Mas tudo bem, a gente grava assim mesmo. Sociedades Secretas, essa aqui fala um pouquinho sobre a adoração da serpente, voodoo, culto aos discos voadores e terrorismo da Ku Klux Klan. Tenho mais uma de Aventuras na História, falando sobre Zumbi dos Palmares. Essa daqui fala sobre os manuscritos do Mar Morto. E aí eu venho para a História Ilustrada da Grécia Antiga, que também é outra temática que muito me fascina. Japão, a Terra do Sol Nascente. Mais uma do Oriente, só que focando no Japão dos samurais. Uma de História Viva. Essa de História da National Geographic. Eu ganhei essa revista recentemente e ela tá em espanhol. Revista da Biblioteca Nacional de História, Iluminismo, As Batalhas da Razão. Mais uma de Aventuras na História, dando ênfase aqui a Chica da Silva. E aí vem para Egito, que é outra parte que eu gosto muito de estudar.
Mistérios, Cultura e Simbologia das Pirâmides. Egito Antigo. A magia do Egito. Ai, essas tiradas. Egito, Templos Maravilhosos. Escrita, moda, Nilo e curiosidades. As deusas, 46 maiores divindades femininas, entre os gregos, romanos, nórdicos, hindus e egípcios. O mistério das pirâmides. Geografia e história do Antigo Egito até o período tardio. E aí eu tenho os mistérios da primeira potência mundial, Egito. A língua dos faraós. E aí eu tenho um mapa, porque não satisfeita em ter revista, eu tenho um mapa do Egito. Acho que o sonho da minha vida é ir pro Egito, então quem quiser paga uma passagem que eu vou. Mistérios dos deuses egípcios. Isso aqui veio numa coleção da Salvati. Eu tenho algumas miniaturas, tá? E eu infelizmente não consegui comprar tudo, porque eu não sou rica pra isso. Comprei só as primeiras, algumas primeiras. E vieram esses fascículos. Eu queria muito poder completar um dia a minha coleção. Quem sabe daqui a 3 encarnações, quando eu voltar a ser uma Cleópatra da modernidade. Cenas do Antigo Egito. Essa aqui também veio com uma das miniaturas. E aí eu tenho filosofia, né? Grandes temas do conhecimento, filosofia. Tenho o Guia da Filosofia pela Super Interessante. 100 gênios que mudaram o mundo. E aí eu tenho uma revista Cult também, com James Joyce aqui. Livros e literatura, trazendo aqui Machado de Assis. Oscar Wilde, na revista de literatura, conhecimento prático. E dessa vez eu trago Vinícius de Moraes. E tenho também José de Alencar. E tenho também o meu querido Jack Kerouac. E aí eu tenho na revista Cult, Proust, Poeta. De língua portuguesa, eu tenho essa aqui que tem uma matéria bem interessante sobre Ferreira Goulart. Essa aqui é a Cidade Nova, com uma edição que fala sobre Patativa do Assaré. Ai meu Deus, oh my god. Tem essa revista Cult falando sobre queer. Mais uma de filosofia, falando sobre o comunismo da China. E aí eu tenho uma Mente Cérebro, que fala sobre Alzheimer e Parkinson. Eu acho que é assim, né? Alzheimer e Parkinson. Uma revista Continente falando sobre indígenas. Outra falando de continente, mas falando sobre cangaceiros e cowboys. E aí eu tenho algumas revistas da cultura, que são edições gratuitas que você pega na livraria, né? Então faz muito tempo que eu visitei uma livraria para pegar uma revista dessas. Eu nem sei se eles ainda estão distribuindo de forma gratuita, mas enfim. Aí eu peguei essa daqui, falando sobre massificação pela tecnologia digital. Eu tenho essa também sobre o perigo ultranacionalista. Eu tenho essa aqui falando sobre paradoxos. Tenho essa falando sobre Lewis Carroll, o famoso escritor de Alice no País das Maravilhas. Por último, mas não menos importante, eu tenho essa aqui, que é a revista Bravo, falando sobre Clarice, a repórter. Então é isso, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram de ver, de conhecer a minha revistaria, se vocês colecionam revistas também, ou se vocês leem esporadicamente e depois dispensam, ou enfim. Tem gente que deixa para item de decoração em consultório, em sala de espera de alguma coisa. Eu não, eu tenho para coleção, para estudar, para ler a título de curiosidade e também como guias, né? Várias dessas revistas dá para você pegar alguma referência e sair atrás de alguma coisa mais interessante que você achar no meio delas. Então é isso. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus inimigos também. Custos, papá!